Caros alunos, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de eletrocardiografia. Lembrando que, com relação ao eletro normal, a gente vai tentar fazer sempre esses conceitos, renovar os conceitos de normal, para que vocês entendam aqui os conceitos da sobrecarga das câmeras cardíacas. Então, para que a gente volte aí a discutir um pouquinho sobre a ativação elétrica, como é que a gente vai entender um pouco a sobrecarga, nós vamos estar aqui discutindo novamente, lembrando para vocês como é que se ativa o coração. Novamente, eu acho importante porque esse conceito é básico. Vejam, a ativação começa aqui no nó sinusal. Né? Esse nó sinusal ativa os átrios, o átrio direito e o átrio esquerdo. Então está lá o átrio direito, o átrio esquerdo. Então, nós estamos falando da onda P. Estamos ativando os átrios e primeiro átrio é o átrio direito, o segundo é o átrio esquerdo. Então, esse conceito é importante para que a gente entenda a ativação atrial. Então, vamos repetir lá. Começa o nó sinusal, anda pelo átrio direito, anda pelo átrio esquerdo, forma a onda P. Chega no feixe de Is, chega no nó AV, no feixe de Is, aí ramo direito, ramo esquerdo, e aí nós vamos ter o complexo QRS, né? Que é o segundo momento da ativação importante, septo, parede livre, porções basais. E aí eu tenho a repolarização. Então eu queria que vocês gravassem muito bem essa ativação, porque nós vamos partir agora para entender a patologia, as modificações nesse sistema de condução e o que pode trazer as sobrecargas. Observem que nas modificações que nós vamos ter, né, nas modificações da ativação, eu vou só, tem que passar adiante porque por causa desse sisteminha, vamos ver se ele anda um pouquinho mais para frente. Acho que vai ter que passar para adiante. Ele não está. Vai ser possível ir para adiante. Para o próximo. Então, nós vamos falar das sobrecargas e vamos dividir nas sobrecargas do átrio direito, do átrio esquerdo, dos dois átrios, do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo, dos dois ventrículos. Tá? Então, nós vamos falar de cada um. Claro, sempre tem, depois do crescimento das duas câmeras, esquerda e direita, mas eu acho que nós vamos, a cada uma do aumento das câmeras, nós vamos estar descrevendo para vocês esses padrões que caracterizam a sobrecarga. Bom, o que dá realmente sobrecarga de átrio direito, né? O que chama mais atenção são as cardiopatias congênitas, principalmente aquelas com anomalias do tipo Ebstein, das atresias da tricúspide, defeito do septo atrial. Quer dizer, realmente essas são as cardiopatias congênitas que chamam mais atenção. Doenças da válvula tricúspide, claro, porque isso vai comprometer o átrio. A doença pulmonar obstrutiva crônica, claro, porque vocês vão ver pela resistência pulmonar. O tromboembolismo, outro fenômeno que mexe muito com a resistência pulmonar, a própria hipertensão pulmonar e as chamadas miocardiopatias. Lembrar, e isso eu acho muito importante, que raramente você tem uma sobrecarga lateral direita isolada. Em geral, ela está associada à sobrecarga ventricular direita. Então, esse é um conceito que nós vamos reforçar durante aqui a explanação, porque isso para nós é muito importante. Volta àquela discussão do conceito vetorial para a gente lembrar. Lembre que a ativação do átrio direito se dá para frente e para a direita, como a gente pode ver por esse vetor que vai para frente e para a direita. Então eu tenho um vetor que representa a ativação para frente e para a direita. E a ativação do átrio esquerdo vai para trás e para a esquerda. Então, quando a gente vai olhar aquela onda P que eu comentei com vocês, que ela tem a primeira porção átrio direito e a segunda porção átrio esquerdo, né, a gente pode enxergar essa mesma onda P, né, de uma forma vetorial espacial, que é a ativação do átrio direito e do átrio esquerdo, como vocês estão vendo aqui. Por que isso é importante? Vejam por que a importância disso. Né? Por que essa ativação para frente do átrio vai ser importante. Veja o seguinte.
Quando eu realmente olho, quando eu mostrei para vocês essa ativação, e nós observamos a ativação, olha como é importante entender a variação espacial dessa ativação. A derivação V1 é a derivação que é positiva para frente e negativa para trás. Essa que é antero-posterior, essa derivação que vai da frente para trás, né? A única derivação do lado direito do precórdio está aqui. Se a gente coloca a ativação, então, de átrio direito, a ativação do átrio direito vem para frente e para a direita. Então, esse vetor projeta na positividade do V1. Então, quando eu olho para o V1, a primeira porção positiva corresponde ao átrio direito. Aí eu vou para trás e para a esquerda, e a ativação do átrio esquerdo cai na negatividade do V1. Então, isso corresponde ao átrio esquerdo. Então, normalmente, quando eu olho para a ativação dos átrios, eu vejo sempre em V1 ou um mais menos ou até uma linha. Isso quer dizer que a ativação é normal. Mas observe o seguinte, se eu começo a crescer aqui o átrio direito, crescimento do átrio direito, não há dúvida que a projeção na positividade vai elevar a primeira porção da onda P em V1. Então, quando eu olho para um V1 com esta imagem que vocês estão observando aqui embaixo, onde predomina a positividade ao invés da negatividade, né, vocês observam, então, que a sobrecarga lateral direita, né, vai trazer um predomínio da positividade da primeira porção do átrio direito em V1. Como no D1, vocês vão observar esta porção mais apiculada, né, com voltagens mais altas, eu vou dar valores daqui a pouco. E quando cresce o átrio esquerdo, ele cresce para trás e para a esquerda, nós vamos ver daqui a pouco que cresce a porção negativa do átrio. Então, observem sempre em D1 que quando eu tenho um crescimento do átrio direito, ele predomina sobre o átrio esquerdo. Né? Observe em V1 a mesma coisa, predomina perante o átrio esquerdo. Então, essa é a imagem inicial que a gente tem que gravar no espaço para entender o que eu vou falar daqui para frente. Então, vamos lá. Vamos olhar para esse elétron e vamos tentar fazer aquele exercício que nós fizemos. Observem já que quando eu olho para o D1 e para o AVF, eu já sei o eixo do QRS primeiro. Vamos pegar o eixo só para a gente lembrar. Lembra que o AVF, quando ele é positivo, né, ele está para baixo. Né, para baixo. Então, aqui eu estou mostrando o AVF positivo para baixo. E aqui o D1, né, ele é positivo à esquerda, negativo à direita. Então, eu estou vendo aqui, ó, que está praticamente iso em D1. Né? Praticamente iso. Aqui, praticamente mostrando que o eixo está aqui, ó, praticamente a 90 graus. Então, o eixo está realmente para a direita. Quando eu olho para o átrio, eu vejo que o átrio está mesmo pontiagudinho aqui, ó, aqui, ó, pontiagudo como ele está aqui em D2, D3, AVF, né? Mostrando que ele é um pouco mais alto que o habitual. E vou chamar a atenção que esse átrio direito também é presente aqui em V1, predomina a porção positiva. E, como a gente já aprendeu, eu esperaria que o QRS fosse RS, e de repente o R é maior que o S. Então, eu vejo que há também um crescimento do ventrículo direito, com R em V1 maior que o S. Mas vamos ver isso para frente. Mas para lembrar que o átrio direito não vem isolado, ele vem sempre em presença de sobrecargas direitas. Como é que fiz esse diagnóstico? O eixo a 90 graus, positivo em F, ISO em D1, está aqui a 90 graus, para estar ISO em V1. E eu estou vendo que tem mais R do que S em V1, mostrando que essa ativação está para frente e para a direita. Então, eu tenho o átrio direito, mas eu quis, junto com vocês, observar que também é uma sobrecarga direita. O diagnóstico do átrio direito tem algumas características importantes, né? Como a gente viu, que é esse predomínio realmente aqui desta positividade, em geral passando de 3 milímetros, essa onda P pontiaguda, chamando muito a atenção. Notem que a gente até dividiu o átrio direito e o átrio esquerdo, como é normal, aqui está o átrio normal, que vocês veem praticamente aqui dividido nos dois, e quando é o átrio direito ele cresce sempre a primeira porção, como a gente está vendo aqui, para vocês lembrarem da sobrecarga lateral direita. Uma coisa importante, quais são os critérios eletrocardiográficos para caracterizar isso? Vamos lá. Primeira coisa importante, aumento da amplitude, como vocês viram, né? Cada quadradinho vale 1 milímetro, então ela ultrapassa 2,5 praticamente, 2,5 milímetros, que é 2 quadradinhos e meio praticamente, principalmente em D2, D3 e AVF. A
gente usava o nome até de P pulmonale, porque estava muito ligado às doenças pulmonares. A amplitude de P, né, também cresce em V1, V2, né, mostrando que aquela P positiva em V1, né, em geral, ela é ampla também, acima de 1,5 milímetro. É maior em onda P em D2 do que V1, mas V1 predomina a positividade. Lembrar que é um desvio do eixo da onda P para a direita. Da mesma forma que o QRS se desvia para a direita, a onda P também se desvia com o crescimento do átrio direito. E a onda P, em geral, ela é um pouquinho maior, né, em D3 do que D1, como temos aí a P das doenças congênitas. Mas o que tem que ficar de critério aqui, o mais importante é a amplitude da onda P. Mais uma vez, reforçando para vocês, observe a importância, então, da onda P, o crescimento da onda P, o crescimento do R, quando vocês têm sobrecarga também do ventrículo direito acoplado. Vejam aqui o átrio direito, uma onda P pontiaguda, como o átrio esquerdo dá mais duração, a onda P, o crescimento atrial direito, dá mais amplitude, diferente do crescimento do átrio esquerdo. Né? Uma informação interessante, que talvez aqui esteja num tamanho pequeno, mas é um sinal descrito por Penhanose e Tranchese, que quando realmente o átrio direito cresce demais e ele se interpõe aqui, praticamente, aqui está o VD, né? O VD está aqui embaixo, aqui está o átrio direito, você pode ter aqui, de uma derivação para outra, uma mudança de voltagem muito grande, como o átrio direito não deixasse você ver perfeitamente a derivação. Então, às vezes, você tem uma mudança muito grande de voltagem de V1 para V2, e isso pode sinalizar que o átrio direito está muito grande, atrapalhando aqui a observação das voltagens. Aqui só um traçado, para vocês verem isso no traçado. Eu acho que é interessante olhar um traçado e olhar um traçado como um todo. Vamos aqui fazer um exercício. Lembrar que o ritmo é sinusal, a onda P está precedendo o QRS, né? Nesse caso a gente não tem aqui a idade e o sexo, mas a gente pode entender que o ritmo é sinusal. Nós vamos observar que a onda P realmente ela é pequena positiva em D1, mas ela é bastante positiva em AVF. Então, ela está ainda dentro do quadrante inferior esquerdo, mas quase iso aqui em D1. Quer dizer, o eixo de P também está, só para a gente lembrar, né? O D1 está aqui, ele é positivo à esquerda, negativo à direita. Se a onda P ela é quase iso aqui em D1 e positiva bem em AVF, nós estamos vendo que o AVF está aqui, para ela estar bem positiva, o eixo de P também está aqui, praticamente a 90 graus. Então, houve um desvio de eixo da onda P mesmo. Notem que ela está aqui, ó, positiva pequenininha, mas positiva grande em AVF. Então, vocês vejam que ela está praticamente a 90 graus. E olha o QRS, ISO em D1, positivo em F. ISO em D1 está aqui, positivo em F. Então, eu tenho tanto o átrio como o ventrículo desviados para a direita, caracterizando bem a sobrecarga do ventrículo direito e do átrio direito, como a gente já discutiu. Aqui um detalhe para a gente observar aqui, né, do que a gente estava discutindo. Vejam aqui a amplitude da onda P, é esse o diagnóstico que faz praticamente da sobrecarga lateral direita. Então, para nós é importante esta verificação da amplitude da onda P. Um outro caso interessante também, eu acho que nós vamos de novo fazer a discussão geral, é um ritmo sinusal, a onda P precede o QRS, vocês estão vendo aqui um ritmo sinusal, mas já chama atenção para nós, né, quando olhar para a onda P, que ela é pequenininha aqui em D1, mas ela é muito ampla em AVF, fazendo aquele mesmo raciocínio que a onda P deve estar mais para a direita, porque o AVF é a derivação para baixo, né? Então vejam que ela está muito mais proeminente em AVF do que D1. Ela está para a direita. Olhem o eixo também. Olha o eixo do QRS, ele é negativo em 1 e ele é positivo em F. Quer dizer, negativo em 1 de novo, está para a direita para ser negativo. Está positivo em F, está para baixo. Então o eixo está para baixo e para a direita. Então nós estamos vendo que há a presença do átrio direito apiculado em D2 e D3 AVF, bem pontiagudo. Há um desvio de eixo. Aí quando nós vamos aqui a V1, né, V1, que a expectativa era R pequeno do septo para um S, esse septo ganhou um incremento, a voltagem aumentou muito em V1, mostrando que alguma coisa a mais está para frente e para a direita, que não só o septo, é o ventrículo direito que cresceu. Então
Então a gente tem imagens de muita voltagem em V1, V2, mostrando que acompanha a sobrecarga lateral direita a sobrecarga do ventrículo direito. Tá? É mais ou menos só um reforço desse exemplo, mostrando o átrio e o ventrículo. E agora a gente vai falar um pouquinho da sobrecarga lateral esquerda. Então, quais são as causas muito comuns da sobrecarga do átrio esquerdo, né, que cresce lá o átrio esquerdo? Em geral, as doenças das válvulas, principalmente, é claro, nesse caso da mitral, que está entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Aparece também cardiopatias congênitas e é muito comum acompanhar a hipertrofia ventricular esquerda, né? Tanto, embora na insuficiência ventricular esquerda também, mas acompanha muito a hipertrofia ventricular. Por isso que sempre a gente está de olho no átrio esquerdo e no ventrículo esquerdo juntos, né? E qual é a característica? A gente tinha mostrado até para vocês que essa ativação, quando cresce o átrio esquerdo, ela vai para a esquerda, né? Para trás, como mostrei para vocês. E eu já tinha dito que nós vamos ver no plano frontal, em geral em D2, D1, essa onda P bimodal, né? Primeira porção é o átrio direito, mas quando o átrio esquerdo aumenta a duração, eu faço uma onda bimodal. E que vai ter maior predomínio da negatividade em V1, que é esse índice chamado de Morris, que eu vou descrever aqui, que é essa fase negativa lenta. Então, lembrar dessas duas dicas que a gente já tinha visto sobre a sobrecarga. Observe o seguinte, o que acontece que a gente viu lá no átrio? A morfologia da onda P normal, que a gente já viu, ela é monofásica, é assim, redondinha. E aí, de repente, eu sabendo que aqui tem o átrio direito e depois tem o átrio esquerdo, eu vejo que o átrio esquerdo aumenta a sua duração e faz a onda P dividir praticamente bimodal. Então, quando eu vejo aquela imagem que eu mostrei para vocês, eu estou vendo que houve uma duração aumentada do átrio. Cada quadradinho desse a gente já sabe que vale 40 milissegundos, né? E eu vou ter agora, olha, 1, 2, 3 quadradinhos, 120 milissegundos. Qual que é o normal? No máximo, ela vai ter 2 quadradinhos e meio, 100 milissegundos. Então, ela está acima da duração habitual. Então, duração aumentou, é átrio esquerdo. Amplitude aumentou, em geral, é átrio direito. E aqui aquilo o raciocínio que eu fiz com vocês, repetindo, né, que a ativação do átrio direito é para frente e para a direita, mas o átrio esquerdo é para trás e para a esquerda. Então, nós vimos aqui naquela projeção que quando eu ponho essa alça aqui, o átrio direito dá a positividade em V1 e o átrio esquerdo a negatividade, como a gente viu. Então, quando cresce o átrio esquerdo, ele cresce lá para trás e para a esquerda, em cima da negatividade de V1. Ele faz uma fase negativa muito lenta. Então, quando eu vou olhar em V1, não há um predomínio da positividade, é um predomínio da negatividade. Isso caracteriza a sobrecarga lateral esquerda. Uma onda P bimodal no plano frontal, uma negatividade maior no plano horizontal em V1. Tá? Então vamos observar isso, né? Como é que a gente pode ver nas derivações, como eu disse para vocês. Olha o crescimento para trás e para a esquerda, então nós vamos tendo esse crescimento, esse maior predominância lá da fase negativa, né? O componente final lento, como a gente está vendo aqui, que é esse índice de Morris, que caracteriza a presença do átrio esquerdo, característica essa importante para fazer o diagnóstico. Esse índice de Morris que eu comentei com vocês, que é esta negatividade bem grande, né, durando mais que um quadradinho, lembra que esse quadradinho vale 40 milissegundos, então você tem quase 2 quadradinhos negativos, um componente negativo da onda P acima de 40 milissegundos em duração e profundo mais que 1 milímetro. Um quadradinho desse vale 1 milímetro, vocês vejam que ele ultrapassa um quadradinho como profundidade. Então ele é profundo, né, para negatividade e duradouro. Então o índice de Morris nos ajuda no diagnóstico de observar a onda P na derivação V1, que é uma derivação caprichosa, porque ela divide em átrio direito e átrio esquerdo e facilita o nosso diagnóstico, uma derivação bastante importante para a gente estudar a sobrecarga lateral esquerda. E os critérios eletrocardiográficos que a gente tem que lembrar é que a duração é aumentada, vou mostrar essas características. Então, primeira característica, duração da onda P, 120, praticamente 3 quadradinhos. Onda P entalhada e bífida, né, bimodal em D2, vocês vejam que ele também tem um intervalo grande entre esses dois picos, em geral de um quadradinho. E aquele componente final da onda P em V1,
com duração de 40 milissegundos, ou 0,04 segundo, e amplitude de 1 milímetro, que é o índice de Morris, e o desvio do eixo da onda P para a esquerda. Esses são os critérios bem típicos, né, que a gente tem que guardar. Duração, onda P entalhada, índice de Morris, desvio do eixo, que é bastante característico da sobrecarga atrial esquerda. Aqui alguns exemplos para a gente observar, né, o que é uma onda P que se torna bimodal, né, aquela característica da fase negativa lenta. Vejam que eu já venho acompanhado de grandes voltagens à esquerda, sugerindo que esse átrio não está aí sozinho, né? Ele vai realmente aparecer sempre com uma sobrecarga esquerda. Não obrigatoriamente, mas ele vai surgir. E como é que a gente observa quando eu tenho as duas sobrecargas, do átrio direito e do átrio esquerdo? Claro, quais são as causas para isso? Eu posso ter uma estenose mitral com uma hipertensão pulmonar, eu posso ter uma estenose mitral acompanhada de uma insuficiência tricúspide, né? Então nós podemos ter essas associações, até uma CIA, uma comunicação interatrial. E a combinação desses achados vai trazer praticamente a observação que a gente viu. Então não é difícil, porque vocês vejam que a sobrecarga atrial esquerda, né, que eu mostrei para vocês, ela é bimodal em D2 e é fase negativa lenta aqui. A sobrecarga atrial direita, né, ela é apiculada aqui em D2, tanto em V1. E praticamente quando eu tenho as duas, tanto a sobrecarga do átrio direito como a sobrecarga do átrio esquerdo, eu vou ter uma associação. Eu vou ter a primeira porção apiculada com uma duração aumentada. E lá em V1 eu tenho tanto apiculado como Morris. Então, é bom que a sobrecarga biatrial é uma associação, uma combinação dos achados das duas sobrecargas. Tudo aquilo que a gente viu para a sobrecarga atrial direita vai valer para a sobrecarga ventricular esquerda também. Então, nós temos lá o apiculado inicial, com a duração aumentada, bimodal, e aqui ela apiculada com a fase negativa lenta. Vamos ver um exemplo típico, né, da sobrecarga, em geral, muito nas estenoses mitrais, na evolução. Vocês vejam que além do crescimento da mais de 3, 4 milímetros, a duração também aumentou. Então você tem uma associação do crescimento da amplitude da onda P e o crescimento, o aumento da sua duração. E V1 é típico, né? Ele divide bem os átrios, então você vê aqui o átrio direito e aqui você vê o átrio esquerdo típico, o índice de Morris, mas com uma onda P apiculada em V1. Então essa associação de V1, onde você vê o átrio direito aqui, típico, e aqui embaixo você observa o átrio esquerdo, caracteriza a sobrecarga biatrial, cujo diagnóstico não é nem um pouco difícil, eu acredito que a gente faça isso tranquilamente. Bom, vamos lá. Vamos começar a ver agora a chamada sobrecarga ventricular direita. Que situações eu vou observar a sobrecarga do ventrículo direito? Nas situações com hipertensão pulmonar, claro, vocês vão entender pela resistência pulmonar aumentada, todas as doenças pulmonares acabam levando a uma sobrecarga lá do ventrículo direito. As doenças da válvula mitral também repercutem, né, sempre no pulmão, e aí repercutem também no ventrículo direito. As cardiopatias congênitas e as miocardiopatias são realmente as etiologias mais comuns da sobrecarga ventricular direita. Bom, vamos lembrar aqueles vetores para a gente sempre imaginar isso vetorialmente. Lembra que o normal, o vetor do VD sempre é pequenininho e o vetor do VE é maior. Por isso que o vetor 2, que a gente comentou, está sempre para trás, para a esquerda e para baixo, porque o vetor médio entre VD e VE predomina sempre para a esquerda, porque o ventrículo esquerdo é maior. Quando você cresce o ventrículo direito, hipertrofia esse vetor aqui do VD, e esse vetor médio do QRS muda, né? Ele vem realmente em direção para a direita, mas não fica tão para a direita, porque o VE também é um ventrículo importante, mas há um desvio desse vetor médio para a direita. Então, quando eu olho para a sobrecarga direita, o que a gente vai observar? Eu vou observar esse crescimento do VD, levando o eixo para a direita, como a gente está vendo aqui, 90, 120 graus, né? E vamos aqui fazer aquele raciocínio do eixo que a gente fez. Notem que eu olho para o D1, né? Não esqueçam isso, eu olho para o D1 e para o F, D1 sempre é positivo a
D1 é positivo à esquerda, negativo à direita. Então, quando eu olho para o D1, ele está negativo, eu já sei que ele está para esse lado. E vou olhar para o AVF, que diz se está para cima, superior ou inferior, eu vejo que ele está positivo, está aqui. Ó. Então, eu tenho o eixo no quadrante inferior direito. Tá claro isso, realmente o eixo vai estar lá desviado para a sua direita. Né? Então, quer dizer, para o direito eu estou colocando para vocês aqui, mas para vocês entenderem a posição. Então, há um desvio de eixo para a direita. Se vocês olharem para o V1, está aqui, ó, tem um R maior do que o S, quando o normal é R pequeno com S, R do septo para S da parede livre. Tem um R maior que o S, mostrando que há sobrecarga realmente do ventrículo direito. Vejam que acompanha a sobrecarga lateral direita. Então, nós temos que lembrar sempre da normalidade. O normal é sempre R pequeno para S grande. Quando você tem R amplo em V1, a primeira hipótese é sobrecarga do ventrículo direito. Não é só isso que dá, existem outros diagnósticos diferenciais, mas a primeira hipótese é a sobrecarga do ventrículo direito, que eu acho que é muito importante. E quais são os critérios eletrocardiográficos para que a gente saiba exatamente como fazer o diagnóstico dessa sobrecarga? Vamos lá. Então, primeira coisa, desvio do eixo, como a gente viu. Então, sobrecarga direita tem desvio para a direita. Você não tem sobrecarga direita sem desvio, porque ele é pequenininho, quando ele sobrecarrega, ele logo roda o coração. Então, tem eixo sempre acima de 90 a 100 graus. Lembram que a onda R ampla em V1, como eu comentei, ela é pequena em V1 para um S maior. Quando ela ultrapassa de 7 a 10 milímetros, né, em geral mais de 10 milímetros, eu estou chamando a atenção que o R cresceu. Vejam que as ondas S são profundas e elas vão até V5, V6, porque no fundo a S aqui é da parede livre, mas quando é ventrículo direito, vejam, a parede livre está lá para a esquerda, né? Predomina para a esquerda. Quando tem o VD, ela vem mais para a direita, muda um pouco o eixo, então não tem tanto R lá em V5, V6. Tem S's importantes que vão até lá. Né? Vejam, os complexos R grande, S, ou R em derivações precordiais esquerdas, quer dizer, lá do lado esquerdo, que tinha que ter grandes R's, não tem. Tem muito S, porque é diferente pelo crescimento do ventrículo direito. E há um padrão chamado padrão strain. Eu vou mostrar isso nos exemplos para vocês, que é um infra do ST, que pode acontecer tanto do lado esquerdo como direito, que é uma modificação. O padrão strain ele é caracterizado assim, quase com uma desproporção da massa que cresce por uma vascularização. Não é uma isquemia, mas funciona como tal. Então há um infra do segmento ST, uma alteração de repolarização muito importante, porque há um crescimento muito grande da massa e a vascularização não acompanha muito. Então esse padrão é muito comum. E ondas S é muito comum, posso ter onda Q em V1, vou mostrar, e às vezes esses padrões, sempre RS, trifásicos, tetrafásicos, também sugerem isso. Vamos ver exemplo que ajuda um pouquinho. Então, interessante a gente olhar isso, né? Que esse infra, às vezes, que vai surgir aqui, principalmente nessas derivações, né, uma negatividade com uma queda do segmento. Acho que eu tenho um exemplo aqui, até um pouquinho melhor para vocês verem. Vejam esse caso como é interessante. Olha, vocês veem que você tem um verdadeiro infra aqui dos ST, mostrando o que a gente chama o strain da sobrecarga direita. Está clara a sobrecarga direita? Está clara, é só a gente observar. Vejam, olha o AVF positivo, o D1 negativo. Então lembra sempre daquilo lá. Né? O D1 é positivo à esquerda, negativo à direita. Né? O D1 tem essa imagem. O AVF é superior e inferior, positivo para baixo e tal. Então quando eu olho para o D1 negativo, está para a direita. Quando vejo o AVF positivo, está para baixo. Então o eixo está aqui, sempre para a minha direita. Estou mostrando para vocês para a minha direita. E aí eu vou lá no V1, né? V4R é a derivação, é o V1, né? Quer dizer, o V1 está nessa posição, V1, V2, né? E o V4R é como se eu estivesse aqui embaixo do mamilo direito, uma derivação que é o V4 do outro lado. Então o V4R em criança a gente faz às vezes para ver melhor a sobrecarga, mas está nítido. O R é enorme em V1, V2, muito maior que o S, mostrando uma grande sobrecarga direita, um padrão de strain de ventrículo direito, que é S infra, que aparece com T negativo, chamando a atenção da importância dessa sobrecarga direita. Novamente, um outro caso importante,
para a gente observar. Primeira coisa, o desvio de eixo sempre. D1 negativo, AVF mais positivo. Então, há um desvio de eixo sempre presente nessa sobrecarga. Observem que em algumas situações, ao invés de grandes R's em V1, eu tenho S's que vão, esse padrão RS de V1 a V6, que é uma forma de mostrar que o crescimento não tenha sido tão anterior como mais na via de saída. Então não fica tanto R, porque vai tanto para frente. Ele vai mais para cima e para a direita na via de saída. Então, também é um padrão que a gente deve observar, com eixo para a direita e padrões RS até V6. Este é um padrão, em geral, quando tem um crescimento mais para a via de saída. Nós vamos observar muito isso em crianças, né? Com aumento mesmo do VD, mesmo na via de saída. Então, eixo para a direita, padrão RS de V1 a V6, também é sugestivo de sobrecarga direita. Um outro padrão um pouquinho diferente do R amplo em V1, V2, como a gente tem visto. Aqui é interessante a gente fazer uma discussão, né, para vocês com relação às etiologias da causa de R amplo em V1, V2. Notem o seguinte, além da sobrecarga direita, que eu falei para vocês, que pode realmente ser o primeiro diagnóstico, outras coisas podem dar isso. Como o infarto dorsal é um infarto que é da parede posterior do coração, e as coisas que acontecem lá na parede posterior, né? Vamos imaginar que lá está a parede posterior do coração, aqui está a parede anterior, né? Como isso acontece aqui atrás, né, na parede posterior do coração, as coisas que são por tipo necrose, as alterações do tipo isquemia, elas fogem lá de trás, da região posterior. Então, se você estivesse olhando lá na região posterior, aqui atrás, você enxergaria uma onda Q, um QS com T negativo, aquele complexo QS, mostrando um infarto dorsal. Mas V1 que está aqui, ó, V1 que está aqui, enxerga aquilo de frente. Então, às vezes, você tem um R amplo em V1, V2, a imagem espelho do que está lá atrás. Então, o infarto dorsal pode dar um R amplo. Como é que nós vamos ver? Não vai ter eixo para a direita, vai ter outra cara diferente da sobrecarga direita que tem eixo para a direita. Dá para fazer o diagnóstico diferencial. Um bloqueio de ramo direito tem duração aumentada. Então, o QRS é maior que 120 milissegundos. Então, o bloqueio tem aquele padrão RS-R', vocês vão ver na hora de bloqueio, e isso pode acontecer. Tem pessoas que têm um R um pouco maior em V1, V2, com uma variante normal, coração um pouco mais anteriorizado. Então, isso pode acontecer também. Algumas hipertrofias especiais podem criar isso. Vocês vão ver na aula de bloqueio que um bloqueio que é para a região anterior, o BDAM, pode trazer distrofias, aumentam R, às vezes em V1, V2, coração à direita também, alguns casos de Wolff, Parkinson-White, e às vezes troca de cabos também. Então tem vários diagnósticos diferenciais, mas eu queria chamar a atenção que esse eixo para a direita, né, em geral, primeiro é eixo para a direita, R amplo em V1, V2, é primeiro diagnóstico, eu chamaria a atenção para a sobrecarga ventricular direita. Bom, e quando a gente vai falar do ventrículo esquerdo, então? Como é que funciona esse ventrículo esquerdo e como é que é a história do eixo? Lembra que o normal, pequeno vetorzinho para a direita, grande para a esquerda. Né? Um vetor médio sempre normal, mais para a esquerda que o normal. Mas quando então hipertrofia o ventrículo esquerdo, aquele vetor que já era grande, o vetor 2, ele aumenta mais ainda. Né? E o vetor médio vai muito lá para a esquerda. Então nós vamos ver grandes voltagens, porque o vetor do ventrículo esquerdo já é grande. E agora ele vai ficar maior ainda. Então, o critério de ventrículo esquerdo é muito de voltagem mesmo, né? Como a gente está vendo aqui. Então, as derivações que estão aqui olhando o vetor 2, que além do que ele tinha de tamanho, ele cresceu mais ainda, porque aumentou a massa do VE, né? Eles vão ser vistos dessa forma. Então, o critério voltagem é o primeiro critério que chama atenção para a sobrecarga esquerda. Né? Não é só ele, vou mostrar para vocês. Mas aonde? Em D1, AVL 5 e 6. D1, por quê? D1 está aqui positivo à esquerda. Né? AVL está aqui no ombro esquerdo. V5 e V6 está aqui na parede lateral. Essas são as derivações que enxergam o ventrículo esquerdo. V5 e V6, D1, AVL. Então, essas derivações
vão estar com grandes voltagens. Então, quando eu olho para o elétron, onde essas derivações estão com grande voltagem, isso me chama atenção. Então, voltagem é um critério importante. Vejam que já tem alterações da onda T. Eu vou ver se depois mostrar para vocês que tem strain também do lado esquerdo. Aliás, a primeira descrição foi do strain à esquerda. Então, já tem alteração da onda T. E eixo aqui do lado esquerdo não é tão importante como do lado direito. Os eixos não desviam tanto, porque ele já está para a esquerda. Em geral, ele vai no mesmo caminho e desvia menos que do lado direito. Então, nós vamos ver que os critérios são um pouco diferentes. Então, a voltagem, às vezes, é o primeiro critério que chama atenção. Antigamente, a gente falava muito nessa possibilidade, né, de sobrecargas sistólicas e diastólicas. A gente discute menos isso porque há uma diferença quando ela é chamada sistólica, quando ela é uma hipertrofia mais concêntrica, né, de ter voltagem, mas ter onda T negativa. E as chamadas diastólicas eram aquelas que tinham sobrecargas mais de volume, né, eram mais excêntricas, então teria bastante voltagem com T positivo. Esse critério hoje é bastante questionável, mas às vezes algumas pessoas ainda discutem o que é sistólico e o que é diastólico. Agora, como é que funciona a sobrecarga ventricular esquerda? Tem vários critérios e eu vou tentar mostrar para vocês quais são os mais importantes, quais são os critérios que a gente deve usar no dia a dia para que a gente possa realmente fazer o diagnóstico. Dos trabalhos mais clássicos, o primeiro critério, como eu falei para vocês, foi o de voltagem. A gente ia vendo lá a onda R de V5 e V6, expliquei para vocês que exatamente são as derivações que vem o VE, e o S de V1, que exatamente está vendo a parede livre também. Se passar de 35 milímetros, ele chamaria atenção para a sobrecarga ventricular esquerda. O critério chamado de Cornell, que é interessante, porque usa uma derivação do plano frontal e uma derivação do plano horizontal, né? É interessante, ele pega o R da derivação AVL com o S da derivação V3. Se for acima de 20 milímetros em mulheres, eu posso falar em sobrecarga esquerda. Ou no homem, um pouco maior. Isso é bom, porque as mulheres às vezes não têm, a gente não consegue observar grande sobrecarga, talvez por posição das mamas, quer dizer, tem alguma dificuldade em fazer o diagnóstico. Então é importante que a gente veja essa diferença, e o critério de Cornell para mulheres é bastante interessante. Mas o sistema que a gente usa mais é um sistema de pontuação descrito pelo Rommelhult-Estes. Por quê? Porque ele dá pontos para os achados de sobrecarga, que é isso que a gente vai olhar. Como é que funciona isso? Então, o primeiro critério do Rommelhult é o S de V1 e o R de V5 e V6. Ah, parecido com o Sokolov. É isso mesmo, né? É o Sokolov que a gente viu, mas o Sokolov te dá. Você vai olhar o S de V1, né? O S de V1, o Sokolov, com V5 e V6 importante. Então, quando eu observo essas voltagens, eu posso fazer aquele diagnóstico que foi descrito pelo Sokolov lá em 1949. Né? Depois, o Cornell, como mostrei para vocês, nós vamos olhar o quê? O AVL, né? O R de AVL com o S de V3. Se passar de 20 milímetros em mulheres, sobrecarga. Aqui é tão grande, ó, 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, quase 20. Você tem 40, quer dizer, está claro a sobrecarga. Ah, mas já tinha sobrecarga aqui, claro. Mas só para a gente ver como a gente mede o Cornell, que às vezes ajuda a fazer o diagnóstico em mulheres. E aí, eu vou usar os critérios realmente da sobrecarga esquerda para o Rommelhult-Estes. Então, como é que funciona isso? O Rommelhult, ele tem uma especificidade de 97% e uma sensibilidade razoável de 54%. O critério voltagem te dá 3 pontos, né, que nem praticamente o Sokolov me deu. Então eu vou usar sempre a presença de onda R ou S, né, maiores que 20 milímetros. Por exemplo, S de V1 ou V2, R de V5 V6, que nem olhou o Sokolov. Então, um S importante e um R importante me dá 3 pontos. As alterações do segmento ST e da onda T, aquilo que eu falei para vocês, o padrão strain, quer dizer, quando você tem um infra de ST lá com uma T negativa, né, isso também te dá 3 pontos. Se a onda T for ainda alterada, que era o padrão usado dos digitais, hoje a gente não usa tanto isso, então a gente não usa muito esse critério. Mas
nós vamos ver que as alterações de T e ST dão 3 pontos também. Vejam como é importante a sobrecarga lateral esquerda. Se você tiver um índice de Morris, um átrio esquerdo grande, ele também te dá 3 pontos. Quer dizer, vejam, essas 3 alterações são as mais importantes alterações para a sobrecarga ventricular esquerda. Se você tem praticamente 2 delas, você já faz o diagnóstico. Voltagem, strain e sobrecarga lateral esquerda. Eu acho que esses são os critérios que a gente tem que usar, porque esses critérios são muito importantes. Vejam, outros critérios que são menos importantes. Desvio de eixo. Vocês vejam que desvio de eixo já não é tão importante para a sobrecarga esquerda como era para a sobrecarga ventricular direita. A sobrecarga ventricular direita roda mais o coração do que o eixo no esquerdo, porque ele já está predominante à esquerda. Então ele só dá 2 pontos. A duração do QRS é interessante. QRS largos não falam só em distúrbio de condução, falam também que pode haver uma sobrecarga do ventrículo. Então, 1 ponto para quando tem isso. Interessante é isto aqui, ó. Quando você olha para o QRS, né, este tempo que ativa do início da onda Q ao pico da onda R tem um nome, chama deflexão intrinsecoide. Por que ela é importante? Né? Por que isso é importante? Porque ela corresponde a um momento, se fosse comparar o potencial de ação, exatamente o tempo de ativação do ventrículo. É como o estímulo andasse pelo ventrículo. Então isso aqui mede o tempo que você está andando praticamente no ventrículo esquerdo. Então, se ela demora mais de que um quadradinho, de 40 milissegundos para fazer isso, é porque o ventrículo deve estar maior. Então, ele demora mais tempo para percorrer o ventrículo. Então, se houver isso mesmo, é mais um critério para ajudar no diagnóstico, vale 1 ponto. E aí, como é que a gente faz com isso? Se você somar todos os critérios do Romeu-Hilty mais de 5 pontos, você já tem sobrecarga. Quer dizer, se você tiver strain e voltagem, está fechado o diagnóstico. Se você tiver uma soma de 4, você pode dizer sugestivo. Quer dizer, a sobrecarga não é tão importante. Está sugestivo, mas você não tem critérios tão grandes para isso. Eu acho que esse critério vai ser para nós o critério mais importante de sobrecarga, o que a gente vai usar com maior critério mais forte. Vejam aqui, por exemplo, os exemplos do que a gente falou. Então, R ou S nas clássicas, né? Olha lá, veja o D1, por exemplo, veja o AVL, veja o V5, V6, né? Desculpe, somente o D1 aqui, no caso, o D1, o V3, o D3, que tem R's altos, S's importantes, só nas clássicas, plano frontal. Depois, S's em V1, V2, olha lá, importante também, porque são derivações que têm muita voltagem. Depois, onde das R's em V5, V6, um critério de voltagem também do Romeu-Hilty, vale 3 pontos. E a presença de T negativo, o padrão strain. É esse padrão que vale muito importante. Vejam, um infra, praticamente DST com T negativa, que é o chamado padrão strain, que vale 3 pontos. Eu acho que esse é um padrão extremamente importante, que realmente valoriza o diagnóstico. Vejam outra coisa importante. Fase negativa da onda P em V1. Índice de Morris, que eu comentei com vocês. Olha lá, se vocês tiverem um Morris, quer dizer, uma sobrecarga lateral esquerda, isso também dá pontos para o Romeu-Hilty e pode te ajudar no diagnóstico da sobrecarga esquerda. Então, o padrão de Romeu-Hilty de pontos tem mais essa possibilidade de ajudar o diagnóstico que a presença da onda P. Né? Eixo, o eixo desviado para a esquerda, né, que é importante, ele pode te dar 2 pontos. Não é a coisa mais importante, somente quando ele está além de menos 30. Ó. Positivo em 1, vejam que está negativo em F, né? E o eixo, então, desviado, né? Olha lá, tá certo? Desviado, desculpa. Tá? E o eixo desviado para a esquerda, como a gente viu aqui para a esquerda. Então, isso te dá alguns pontos, te ajuda o diagnóstico. Aquilo que eu comentei com vocês, o tempo de ativação ventricular, chamado TAV, ou deflexão intrinsecoide. Vejam que, do começo do QRS ao pico do R, eu tenho mais que um quadradinho, 50 milissegundos. Isso é importante. Esse tempo está mostrando que esse período, se você pegar o potencial de ação, é praticamente o tempo do potencial de ação. Você está ativando, né, todo o ventrículo. Então é um diagnóstico importante
esse tempo de ativação te ajuda no diagnóstico da sobrecarga ventricular esquerda. Aquilo que a gente discutiu, que é interessante com relação a algumas derivações, só chamando a atenção para esse valor que eu comentei com vocês, que na chamada diastólica, quando a T é positiva, ele é maior, ele tem mais tempo ainda de aparecimento do R, né? E quando você tem a chamada sistólica, ele também demora, mas demora um pouquinho menos. São diferenças que a gente usava muito em diastólica e sistólica. Hoje a gente não usa muito esse critério de diferencial diastólica e sistólica, isso se confunde um pouco, mas foi muito importante a gente fazer esses diagnósticos inicialmente quando a gente começou a discutir sobrecargas. Hoje essa separação diastólica e diastólica já não é tão importante. E aí, o critério da duração do QRS. QRS mais largos realmente ajudam também o diagnóstico da sobrecarga. Aqui alguns exemplos bastante interessantes. Então, um desvio de eixo para a esquerda, veja o D1 positivo, o AVF negativo, ISO em D2, quer dizer, o eixo está lá ao redor de menos 30. Vejam uma fase negativa lenta, vejam a voltagem importante, vejam o padrão strain. Quer dizer, aqui eu tenho quase todos os critérios do Rommelhilt, um diagnóstico de sobrecarga de câmaras esquerdas típico, né? Todos os critérios quase que presentes aqui. Vejam lá o padrão que eu comentei com vocês, em V6, né? Inclusive até o padrão de pico, olha, desde o início até lá em cima, praticamente demorando mais de um quadradinho, que é a deflexão intrinsecoide, que é um critério também muito importante. Bom, essa a gente conversar um pouquinho quando nós temos as chamadas sobrecargas biventriculares. A associação das sobrecargas é um diagnóstico, em geral, que não é tão fácil como as sobrecargas biatriais, porque acontece muito em crianças, e às vezes o diagnóstico de crianças não é tão fácil, não. Mas nós temos que pensar sempre que a sobrecarga das duas câmaras pode até deixar um eixo equilibrado. Às vezes você tem crianças com eixo de 60 graus, mas com câmara direita e esquerda aumentada, porque um ventrículo balanceou um pouco o outro, né? Então, isso é importante para que, às vezes, o critério eixo não ajude tanto. Vejam que, às vezes, padrão de sobrecarga esquerda com R amplo em V5, V6, e um eixo para a direita, às vezes. Então, o eixo é muito importante na sobrecarga direita. Então, quando o desvio está de eixo para a direita e tem R amplo em V5, V6, fala, puxa, tem VE, mas esse eixo para a direita sugere alguma coisa. Padrões de SVD e eixo para a esquerda, mesma história. Você tem R amplo em V1, V2, mas o eixo está um pouco para a esquerda. Então você tem que estar balanceando isso. E sempre esses QRS, ISO de fases, quer dizer, RS, né, esses sinais de muito RS, nós vamos mostrar, pode estar falando de sobrecarga das duas câmeras, porque aumenta o R e o S ao mesmo tempo. Vamos ver alguns exemplos. Então, os exemplos são sempre de crianças. Então vejam aqui um critério importante. Praticamente um eixo ISO em D1 e negativo em F. Está lá para cima, quer dizer, lá para menos 90, né? Lá em cima. Quer dizer, mostrando que você está com uma sobrecarga que pode ser direita, mas que o eixo também está balanceado. E vejam os complexos RS em praticamente todas as derivações. Isso fala muito a favor das duas câmeras, né? Não acontece frequentemente, mas é aquele padrão de RS praticamente em todo o traçado, que sugere sobrecarga biventricular. Um critério que não é sempre presente, mas que quando está presente te ajuda a fazer o diagnóstico da sobrecarga biventricular. Outro exemplo que eu queria trazer, deixa eu só fazer um comentário aqui anterior para vocês, é que às vezes vocês têm um critério de desvio de eixo para a direita, né, com padrões de voltagem à esquerda. Então, na sobrecarga biventricular, nós vamos ter que fazer sempre um balanceamento de voltagens. E outra coisa importante, conforme você vai vendo as crianças até os 6 anos, às vezes tem predomínio de sobrecarga direita, um pouquinho fisiológica. E aí, de repente, ele vai desenvolvendo o VE. Então, você começa a ter esse balanceamento. Existem tabelas, às vezes, para nos ajudar a ver se tem sobrecarga de ventrículo esquerdo e direito. Porque crianças são sobrecargas extremamente difíceis mesmo. Elas não são fáceis. Então, existem tabelas que nos ajudam para fazer diagnóstico de sobrecarga biventricular. Bom, era isso que a gente tinha a trazer para vocês. Qualquer dúvida a gente vai estar sempre à disposição. E eu acho que nós já cumprimos a nossa tarefa com relação
as sobrecargas. Bom, até logo, muito obrigado.